Ele entrou aí? Não, ele tá aqui, ó. Mandou mensagem. Queridos, mensagem de hoje. Você está disposto a diminuir? Vamos meditar profundamente sobre isso. Deus vai falar no nosso coração. Em João 3. Vamos abrir no versículo 30. Quem pode ler pra gente que já achou? João 3:30. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Pode ler de novo, mais alto um pouquinho, por favor? Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Glória a Deus. Meus amados, Mateus agora capítulo 2. É para exercitar a Bíblia aí rapidinho. Mateus capítulo 2. O celular leva vantagem. Dois o quê? Mateus 2:13. Aí a gente vai ficar no Mateus 2 aí um pouquinho mais, tá, irmão? Mateus 2:13. Quem pode começar ali? Até o pessoal de casa aí. Pode começar, irmão Peterson? Quer liberar aí o microfone? É o Mateus 2:13. Só o 13. É, 2:13. Tendo eles partido, o Senhor lhes fizeram. Então eu lhe disse: pode para o Egito e permanece lá, até que eu te avise. Amém. Porque Herodes há de procurar para o matar. Amém. Qual o próximo? A Mônica. Vai na ordem aí. Irmã Mônica, pode ler o 14? Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito. Irmão Wanderson. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Irmão Henrique. Quando Herodes percebeu que havia sido ido pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Amém. Pode É ler. Marina. Marina vai ler? Marina, lê, irmão? Marina está dando comida aqui ao Pedro. Tá. Então, irmão Maurício. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Marcos. Esse vou dizer? É o 18. 18. Uma voz foi ouvida em Ramá, pranto e grande lamentação. Raquel que chora seus filhos e não queria ser consolada porque não existem. Continua? Pode continuar, 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. E disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Amém. Você. Quer ler, irmão Maurício? Ele já Ele leu. se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Pode ler, irmã Carlos. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós lemos aí, primeiramente, uma mensagem de João 3:30, uma mensagem que ela vai completamente na contramão do mundo. Não é? Por quê? Importa que ele cresça e eu diminua. O mundo fala o contrário, né? Importa que todo mundo seja diminuído e você cresça. Mas esse homem que falava isso era um homem ungido de Deus. E nascido de mulher, Jesus mesmo deu testemunho que não houve ninguém maior do que ele, irmãos. Um homem simples, morava no deserto, vestido de pelo de camelo, cinto de couro, se alimentava de mel silvestre, gafanhotos.
mas tinha uma palavra da verdade, uma presença de Deus, uma unção. Era aquele que preparava o caminho do Senhor. E esse, mesmo tendo um ministério enorme, irmãos, reconhecidíssimo, ele não olhou com os olhos naturais. Ele olhou pelos olhos de Deus, da glória, de glorificar a Deus. E entendeu que era o momento dele sair de cena e Jesus ser glorificado, o Senhor. E assim ele fez um grande exemplo na Bíblia Sagrada. Ele mesmo pregou isso, mas ele mesmo viveu isso. Isso é forte. Quando a gente encontra alguém que fala a palavra de Deus, mas vive a palavra. A vida dela é a Bíblia se revelando ali às pessoas. Batista era assim, João Batista. Mas na Bíblia temos outros grandes exemplos, amados, de pessoas que se diminuíram, né, se arriscaram, fizeram obras de grande vulto diante dos olhos de Deus para que outros pudessem chegar lá. Né? E é isso que Deus, Ele espera de nós, que tenhamos uma visão de reino, uma visão de amor, uma visão de levantar o outro, ainda que eu que tenha que puxar, mas eu levanto o outro. Há grandes exemplos na Bíblia, eu vou citar alguns, os diáconos de Atos 6, que deixaram os apóstolos fazerem um serviço primordial que eles precisavam fazer, o ministério da palavra e da oração. Porque aqueles apóstolos estavam se desdobrando para servir os necessitados nas mesas. Um serviço de Deus excelente, uma ação poderosa social. Porque o que vale alguém dizer assim, vai em paz e podendo ajudar não ajuda? A Bíblia diz que tem que fazer completo, né? Você dá a paz do Senhor, mas você podendo, você ajudar também, né? Porque a pessoa vê que verdadeiramente ali há um amor de Deus. Mas eles estavam se desdobrando, e esses diáconos de Atos 6, 3 a 5, vocês podem ler depois, que é muito texto que eu vou citar aqui, não dá tempo. Eles abraçaram aquele serviço para aliviar os apóstolos. Eles iam para o ministério da palavra e da oração, e como foram tremendamente usados ali, naquela região. Ananias, irmãos, imagina só Deus falar, Ananias, vai que esse é meu servo escolhido, Senhor. Esse tal de Saulo, eu ouvi muito falar dele. Um perseguidor, tá levando todo mundo para a prisão. Tá... Ananias se esvaziou e foi, obedeceu, irmão. Ali estava um tal de Saulo, mas se tornou depois, pela regeneração do Espírito Santo, o grande apóstolo Paulo. Ananias obedeceu, se esvaziou, pôs a sua cabeça a prêmio. Ele ia ver o tal do homem perseguidor chamado Saulo. Lídia, uma mulher que, mesmo recém-convertida, foi tão usada por Deus, se deixando assim, e isso eu citei aquele ato de Ananias, está em Atos 9, se você depois quiser reler, meditar. Os atos de Lídia, né, estão em Atos 16, ela se esvaziando para que os apóstolos fossem servidos, ela mesmo no ministério, mesmo recém-convertida. Jason, em Atos 17, um homem que arriscou sua cabeça, irmãos, por causa do evangelho e dos discípulos do Senhor. Outro exemplo, o sobrinho de Paulo, irmãos, imagina o que é um jovem menino, ir lá no meio daquele centurião, soldado, e falar assim, olha, tem uma conspiração contra o meu tio, vão matar ele, eu ouvi dizer. Puxa, você imagina um garoto chegar e fazer tudo isso, podendo perder a cabeça também, porque se os fariseus, né, e o pessoal que estava se reunindo para matar Paulo ouvisse que ele tinha delatado o plano, podiam ter mandado matar o jovem, mas ele foi assim mesmo, irmãos. E o Paulo foi livre da morte. Continuou sendo usado por Deus grandemente. Você pode ler isso em Atos 23, 16. E o centurião Júlio? Um homem acostumado com hierarquia, com disciplina, com mandar, autoridade, aquela bruto, né? Porque você imagina o militar de hoje, ele é todo sofisticado, cheio de coisa digital. Meu irmão, naquela época era na porretada, era na espada, entendeu? Um cara bruto, tudo com força e lidando com soldados brutos, acostumado. Mas naquele momento ele deu ouvido a Paulo e muitos no naufrágio foram salvos. Ele demorou a aprender um pouquinho, tá, irmão? Vocês podem ler depois em Atos 27. Né? No início ele não ouviu não, mas depois ele ouviu e muitos foram salvos, porque ele ali se esvaziou, né? Deixou toda a arrogância de lado, soberba, qualquer coisa,
e ouviu aquele homem prisioneiro chamado Paulo. E José? Chegamos aí no texto que nós lemos de Mateus, né? Pouco se fala de José. Eu entendo a sabedoria de Deus. Já tem tanta idolatria por aí, né, irmãos? Mas se você prestar atenção e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos meditar hoje quantas mensagens poderosas Deus dá através do, entre aspas, silêncio que há na vida de José. Que pouco se fala de José. Sabe-se que é um carpinteiro, e daí? Não se fala mais, né? A gente fica até imaginando o que aconteceu na história depois. Não tem na Bíblia. Mas nós sabemos, através dessa leitura que fizemos, que José era um homem tremendamente obediente a Deus. Ele não foi escolhido à toa, irmãos. Que homem obediente. Você quer ver uma demonstração de obediência? José era judeu, de família judaica, servo do Senhor. Senão não teria sido escolhido para ser aquele que iria fazer as vezes, né, de um pai terreno, de Jesus, do próprio Filho de Deus. José, ele deixa as suas terras, quando revelado ali, como nós lemos, e foi para o Egito, irmãos. Você imagina o que é isso para um judeu? Tem que se despedir de todos os seus ensinamentos, tudo que, vamos dizer assim, poderia ser uma barreira para ele, e partir com a sua família para o Egito, irmãos. Ele foi para lá. Por causa de quê? Obediência. E por causa da obediência dele, muitas vezes, vocês leram aí, olha, o Herodes não estava para brincadeira não, irmãos. Mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos ali, como nós lemos, e em toda a circunvizinhança morreu muita criança. Não é à toa que a própria Bíblia diz que houve um grande lamento, uma coisa tremenda, que até foi registrado aí. Um lamento horroroso, uma coisa horrível na história da humanidade. Está aí. Mas José, através da sua obediência, protegeu o menino. Foi para o Egito. Quando ele voltou, tudo dirigido por Deus, você vê por divina revelação, o anjo ia no sonho dele, dava a direção e ele obedecia. No dia seguinte ele pegava as coisas dele, rumava para onde Deus falou. E depois, quando ele voltou para a terra dele, você pode meditar aí de novo. Depois eu convido você a fazer isso. Mateus 2, né? De 13 até os 23, medita de novo. Você vai ver que obediente esse homem. Ele pegou a família dele, irmãos, naquela época, você imagina as viagens que ele fez, irmão? Com um bebê, uma criança. Sua mulher, ao risco, irmão. Ele não questionou em nenhum momento e partiu para o Egito. Depois ele voltou para as terras dele e não questionou quando ele teve um último sonho avisando. Nem todo medo que você tiver, cuidado, hein? É do diabo. Preste atenção nisso. Você leu comigo, ele teve medo. E aí ele teve um sonho e Deus falou, não volta para lá. Vai para outro lugar. E ele não voltou para lá porque ainda havia um inimigo que poderia matar o menino. E ele foi para Nazaré. Por causa disso, se cumpriu a palavra de Deus que estava previsto que ele seria chamado Nazareno. A obediência dele fez até a palavra de Deus se fechar nela mesma, se cumprir como devia. Que homem obediente, irmãos. Outra característica. Estava sempre na vontade de Deus. Porque às vezes a pessoa vai muito impetuosa na obediência, mas ela deixa a vontade de Deus. Nunca faça isso. Obedeça sabendo, mas a fé, né? A certeza das coisas que se esperam. Da vontade de Deus. Porque teve muita gente na história, até religiosamente falando, que obedeceu. Saulo foi um. Obedecendo para lá e para cá. Saulo, para lá e para cá obedecendo. Mas essa era a vontade de Deus? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele estava totalmente fora da vontade de Deus, irmão. Mas achando que estava obedecendo, sendo ali, né, muito disciplinado, entre aspas. Então, José, ao contrário, ele estava sempre na vontade de Deus, irmãos. Outra segredo de José, identificação com Deus. Como é forte isso, irmãos? Quando alguém olha para a nossa vida e faz uma identificação com Deus. Lembra de Deus. E vice-versa.
ouve uma palavra de Deus e pensa, poxa, eu vi o Joaquim praticar isso. Isso é muito forte. José é assim. Toda vez que se fala em José, você lembra, né, José e Maria, né? Você lembra de quem? De Jesus, do Senhor Jesus. E vice-versa. Quando se fala de Jesus, menino Jesus, você lembra de quem? José e Maria. Então, meus irmãos, identidade com Deus. Ele é lembrado quando se fala de Deus. Muito importante, não esperemos o reconhecimento dos homens. Às vezes o reconhecimento dos homens se alinha com a vontade de Deus. Ok, mas muitas vezes Deus está nos reconhecendo, os homens não. Mas Deus reconhece. Que coisa mais sem nexo, irmãos. A pessoa sai com a sua mulher, tem um filho já longe, vai para o Egito, depois em vez de voltar para sua casa, onde ele era carpinteiro, já tinha uma clientela, tinha todo o seu negócio ali, ele vai para outra cidade chamada Nazaré. Não tem o menor nexo. Provavelmente José foi criticado, foi questionado. O que é isso? Esse José é esquisito. Talvez, muitas vezes, você, no mínimo, tenha sido considerado esquisito por muitos. Mas nós não vivemos por vista, vivemos por fé. E José andando pela fé ali, obedecendo, irmãos. Esperando o reconhecimento de quem? De Deus. Agora, se através da minha vida o nome de Cristo tem que crescer, eu meditando com isso, eu medito no quê? Como foi lindo, porque José fez o nome de quem crescer? Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu quero isso. E se através da minha vida o nome de Cristo tem que crescer, isso significa 3 coisas fundamentais. Isso eu não posso esquecer. Primeira, eu não posso deixar de amá-lo. No iniciozinho meditávamos aqui em prioridade. Quem ama prioriza, irmãos. Não é? Quem ama prioriza. E de tal forma que você não pensa nem mais na sua própria vida. Se for uma coisa repentina, quem é pai, mãe sabe disso. Se houver uma situação para cima do seu filho, é capaz de você se colocar na frente. Você morre, mas ele não morre. Por quê? Amor. Prioridade. Quem ama prioriza. Eu não posso deixar de amá-lo. Outro ponto aqui, que é outro significado, né? Se eu amo, eu preciso ter compromisso com quem? Com quem eu amo. Compromisso com quem eu amo. Se eu tenho compromisso com ele, para a gente concluir, se eu tiver que pagar um preço, irmão, eu vou pagar um preço. Porque eu amo. Se eu tiver que sacrificar, o sacrifício é nesse sentido, de pagar um preço. Eu vou pagar o preço, por quê? Porque eu amo. E quem ama, paga sem fazer muita conta, irmão. A pessoa, ela se vê naquela situação. É igual aquele amigo seu que fala assim, meu amigo, não sei como eu fiz isso. Mas quando eu vi, eu já tinha pulado na jaula para tirar a criança. Quantos testemunhos no mundo você já não vê assim? Pergunta pro herói, né, da história. Como é que você fez isso, rapaz? Eu não sei. Quando eu vi, eu já tinha pulado lá e tinha puxado a criança fora. Como eu vi também num desses programas aí, tinham 2 amigos numa praia, coisa mais esquisita do mundo, irmãos. Mas a natureza, né, tem cada coisa. Um deles entrou, daqui a pouco o amigo olhou assim, aquela coisa horrorosa, pensou que fosse um tubarão, irmão, atacando o amigo dele. Mas não era não, era um crocodilo que saiu naquela enseada e ali na praia atacou o amigo dele. Desculpa, irmão, o nosso irmãozinho aqui tá querendo louvar. Aí, atacou o amigo dele, mas quando ele viu, irmãos, ele partiu pra cima do crocodilo, montou no crocodilo, irmão, e tome de soco no crocodilo. Resultado, os 2 foram comidos? Não. Saíram os 2. Um muito machucado. E aí, pergunta pra ele não sabe como fez isso. Ele pulou lá e saiu tentando fazer o que ele podia. Não faço. A palavra amigo vem de amor. Quem é amigo de Jesus, irmãos, nem faz muita conta, resumindo. Ele se coloca onde Jesus quer que ele esteja. Custe o que custar, irmão.
Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, vamos em algumas perguntinhas aqui. Tá com as perguntas? Tô. Para a gente meditar. Quer perguntar? Vou perguntar primeiro aqui, queridos. O que significa dizer que eu tenho que diminuir? Primeira pergunta. O que significa dizer que eu tenho que diminuir? Não, pega nenhum. Fica à vontade aí, irmão, para falar. Então quer falar. Mano, o papai tá coçando, filho. De novo, o que significa dizer que eu tenho que diminuir? É que eu tenho que fazer mais a vontade de Deus do que a minha. Amém. O que mais? É uma forma de dizer que tudo é por Deus, né? Se não for por Ele, as coisas mais excelsas são de Deus. Glória a Deus. Amém. O que mais, querido? O que significa dizer que eu tenho que diminuir? Assim, tirando o exemplo de João Batista, ele veio, né, para pregar arrependimento. Então ele atraiu discípulos, ele tinha discípulos, né? Sim. E aí todos seguiam João Batista, até achando que ele podia ser o Messias, né? Exato. aí- Tinha alguns até que perguntaram. Sim, aí ele foi e disse que não, que ele não tinha condições nem de desatar. A corrida. A corrida sandália. Então, isso que é você se diminuir, é você ver que chegou a presença do Senhor, que Ele está presente, então você fica menor. Você Amém. se doa para que Ele apareça. Amém. Né? Essa é a forma de você se diminuir para que Ele cresça. Ou quando você estiver num local que Ele te jogou, você exaltar o nome dEle. Amém. É uma forma de você se diminuir porque você dá crédito a Ele e não ao seu esforço pessoal. Glória a Deus. Verdade. O que mais, querido? Você visualiza que tem que anular alguma coisa assim? Eu estava pensando nisso. Assim mesmo. Eu acho que a gente, quando ele diz diminua, né, assim, veio na minha mente que tudo aquilo que eu tiver meu, né, que me afasta do Senhor, né, que possa me afastar, eu tenho que vir diminuir, tirar, né, aquilo para poder ele se aproximar, porque às vezes também eu estava vendo uma pregação ontem do pastor Josué Gonçalves, ele estava falando sobre isso, até no casamento mesmo, né? Que dá para fazer uma analogia aí. Em alguns momentos a gente tem que se diminuir daquilo que a gente traz forte na gente, que causa confusão ali no relacionamento, para uma renúncia para que você viver bem, para você ter uma comunhão, a paz, né? Amém. Então isso também serve para o Senhor. Às vezes coisas fortes na gente, se ela continuar ali habitando, o Senhor não vai poder habitar nesse mesmo lugar, né? Nós temos que ser um templo, né? Nos purificarmos para o Senhor habitar. Ele vai habitar em mim com a minha inveja, com a minha vaidade, com a minha soberba. Né? Não dá. Incompatível, né? Incompatível. Então eu tenho Não há que como me não. diminuir dessas minhas, né, desses meus sentimentos, dessas coisas que não tem mais a ver com o Senhor, para que Ele habite. Então eu acho que é isso também. Quando Ele diz diminuir, é a gente enxergar aquilo que a gente tem que mudar, né? Também. Na nossa essência, para poder Ele habitar na gente. Também, Acho que é também. por aí. Também. É tudo isso que vocês falaram. Amém. Todo mundo está falando. Amém. Outra perguntinha aqui, queridos. O pessoal de casa aí também fica à vontade para contribuir. Através da minha vida, o nome de Cristo tem que crescer. E isso significa amor, compromisso e renúncia. Avaliando sua vida com Deus, o que entende que precisa melhorar nesses quesitos? Vou repetir, tá, irmão? Através da minha vida, o nome de Cristo tem que crescer. Isso significa amor, compromisso e renúncia. Avaliando sua vida com Deus, o que entende que precisa melhorar nesses quesitos? É pessoal, tá, irmãos? Mas se alguém quiser contribuir, fica à vontade. Fala de novo só os quesitos. Amor,
Amor, compromisso e renúncia. É um Né? pouco até do que eu acabei de falar, né? Renunciar a algumas coisas nossas, né? Sim, sim. Para que ele viva na gente. Uma coisa está ligada à outra, né? Renúncia, amor, compromisso. Quando você renuncia, Quando você está dando. ama, Você renuncia. e você tem compromisso. É verdade. Alguém mais? Bom, vou para a última perguntinha Não, aqui. deixa o povo pensar um pouquinho. A pessoa está pensando? Tá pensando. Olha, o Essa Henrique pergunta tá pensando, olha lá, tá profunda. vendo? Olha Tá com lá. balãozinho? Tá sempre pensando. Henrique tá meditando. Irmão, tá meditando sempre, irmão Henrique. Do profundo, né, irmão? Olha lá. Com aquele óculos escuro ali, ó. Tá meditando. Fazer mais. Bota pra fora aí. Não, Heitor, tá atrapalhando, Heitor. É interessante, meus amados, assim, a gente avaliar é bom, né? Só que, mais do que avaliar, a gente tem que ter um plano, né, para colocar aquilo ali em prática. Né? Porque, assim, muitas vezes a gente ouve a palavra, se alegra, aquilo fala com a gente, mas né, e daí pra frente? Será que a gente lembra do sermão da última semana? Será que a gente colocou em prática, se esforçou? Acho que é muito por aí a mudança de situação, entendeu? Que a gente tanto quer. Muitas vezes a gente não percebe isso, a gente quer mudar, fica feliz e tal, é isso mesmo. Mas dali pra frente não tem um realizar. Eu acho que uma oração importante pra gente fazer, só um gancho, né? Claro, dizer pra Deus, Deus, eu reconheci em mim isso aqui, eu entendo que isso não te agrada, né? Eu também não me agrado, se eu não me agrado, imagina o Senhor, né? Então você confessa, pede perdão e tal, fala, tira isso de mim, me ajuda com o Espírito Santo. Eu quero viver uma nova história a partir de agora com o Senhor nessa parte aqui. E aí sim, né, além da avaliação, procurar a vida de Cristo naquela área da nossa vida, né? Porque certamente se a gente fizesse uma análise assim, Jesus faria isso que eu faço? Como é que ele faria isso, né? Falaria como? Então, reagiria, né? Então acho que a gente precisaria tentar esse espelho aí, muitas vezes, e ir naquele rumo, né? Para se realizar na nossa vida. Outra perguntinha aqui, queridos. Nesta palavra de hoje, né? Foram citados diversos personagens, né? Que mesmo sem tanta exposição na Bíblia, tiveram função determinante, né? Algo muito forte aconteceu, né? Através das obras deles. Dentre eles estava José, né? Comentem características de José, né? Que o fizeram ser escolhido de Deus para a mais nobre das missões. Que missão nobre, né, irmãos? Você ser pai, né? Nessa situação, né, condicional, quer dizer, Deus permitiu que ele ocupasse essa função, né, na vida do filho dele, de Deus, né? Agora você imagina lidar com o Senhor criança. Porque ele era o Senhor criança, irmão. Tanto que ele foi no templo, tem aquela história, né, que ele foi no templo e eles estavam de viagem, foram embora. Cadê o menino? Procuraram entre os parentes, não acharam. Aí voltaram para Jerusalém, quando eles chegam no templo, está ele lá ensinando os doutores. Irmão. Então eles tinham episódios como esses, outros tantos que não estão relatados na Bíblia. Você imagina, irmão, conviver com uma criança, só que ele é o Senhor. Fala que Maria guardava no coração, né? Guardava, imagina o coração. Guardar tudo isso. Realmente ele é. Então, meus amados, a irmã lembrou bem, né? Imagina a mãe, né? Que guarda, a mulher já guarda muita coisa no coração. Ali, ela uma coisa muito forte, então. Mas ele foi escolhido, né? Para ocupar essa função. Aí eu pergunto, comentem características, né? Que fizeram ele ser escolhido para tal, né? O que vocês gostariam de comentar sobre isso? Essa missão que ele teve. Por que ele foi escolhido? Você até falou no começo, né? Obediente. Amém. Eu acho que ele era humilde, né? Porque quando ele soube que Maria estava grávida, em qualquer outro contexto,
Ia deixar, ele ia Você secretamente. ia disse ficar, que ia deixar. porque você ia ser humilhado, né? Como assim? Principalmente na Você época, ficou né? naquela Sim. época. Você tá com uma Resignado, mulher, né? então E ele se aceitar. humilhou. Acho que ele realmente fez exatamente o que a gente falou, se despiu de tudo que era dele, né? De qualquer vaidade, para viver realmente o que o Senhor tinha para ele, né? Era E a um obediência. Era um homem de fé. Muita fé. Muito forte isso. Confiou, né, no Senhor. Quer dizer, até pressões sociais, né? Imagina, né, as pessoas, né? Enfrentou, se Quando esvaziou, o né? José, ó, tá dizendo que a mulher dele tá grávida, mas não é dele. Imagina. Ele engoliu o ego dele, né? Verdade. Engoliu o ego dele. Muito forte, né? Na época que ela engravidou, ela ainda não era casada com ele. Não, Não, ela era mas virgem, tava né? prometida, Tava né? desposada, que era um compromisso. Um Só que compromisso. é forte porque ele intentou deixá-la secretamente. A Bíblia revela que a Bíblia é a verdade. É verdade, né? Ele ficou atônito. Mas a partir que Deus falou com ele, Pois que era é. para receber o menino, que era do Espírito Santo, ele creu. Exatamente. E assumiu aquela posição, né? E É você enfrentou tudo confiar que o Senhor é o Senhor da sua vida e cumprir tudo que Ele te ordena, né? ele Te é um obedece. exemplo. É verdade. É um exemplo de como a gente deve ouvir a Deus. Glória. Verdade. Amém. Porque ele tinha tudo para deixar Maria. Ele ia ser apoiado por todos, Por inclusive. todos. Que é o que às vezes a gente Como assim, né, anjo? fica preocupado. Como assim Será você que tá as grávida pessoas do vão me Espírito apoiar? A reação dele foi uma reação normal. Tanto que Deus interviu e foi falar com ele. Isso é um parente que a gente abre para nós, quando a gente tem que tomar uma decisão, uma coisa. Deus vai intervir. É Ele verdade. vai falar conosco. Glória a Deus. Eles Não vai acom- deixar a gente confundido. A Bíblia fala em Salmos que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Glória a Deus. Sabe Vai ter do Espírito Santo uma direção. outro aprendizado que eu tiro disso é para o casamento. Quando um casal é de Deus, Deus fala para um e para o outro a mesma coisa. Com certeza. Não Fala vai ter coisa- confusão, né? Não, Deus não vai falar uma coisa Direção. para um. Deus falou para mim que é para eu ir, mas falou para ele que não é para ir. Não vai. Vai confirmar lá também. Vai confirmar. Glória a Deus. Mais alguma coisa, queridos? Pessoal aí que tá de casa. Irmão Wanderson, tem um balãozinho aí, irmão. Pode falar. Vocês estão muito silenciosos. Liga o áudio. Olha, José foi uma pessoa muito especial, né? Realmente, aí que os irmãos falaram, ele foi... o modo que ele agiu com Maria, né? Então, ele foi um homem, assim, muito... como vou dizer assim, por muito menos as pessoas tentam revidar, né? Ele creu, ele foi submisso, teve mansidão, teve fé. Tudo que os irmãos falaram aí, falaram bem. E interessante que às vezes não se dá muito assim, não se exalta muito essas qualidades dele, né? E ele foi zeloso com eles, né? Foi para onde tinha que ir, para onde o Espírito Santo levava. Pessoa fantástica. Amém, queridos. Meus amados, eu gostaria que a gente pudesse orar agora nesse momento para a gente realmente crescer com Deus, né? Porque cresce com Deus quem diminui, né? Amém. Entendendo que importa que Ele cresça, né? Importa que Ele cresça. Enquanto a gente não entende isso, as barreiras não se rompem, as coisas não mudam. Amém. Porque a gente não entendeu o que importa, é importante isso. Que Ele cresça e nós diminuamos. Amém. E aí sim, Deus vai fazer com que a gente seja reconhecido. Batista foi reconhecido pelos próprios lábios do Senhor Jesus. Amém. Né? E isso daí não é só para ter assim, vamos dizer assim, um ânimo no nosso interior, da gente ouvir boa coisa. Não é isso não. É para você ter uma alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém. De você compreender que você está na vontade de Deus. Tem coisa melhor, não tem coisa melhor, irmãos. Estar na vontade de Deus. Amém. E ter a certeza disso. Amém.
Quantas vezes a gente fica pensando, será mesmo, no interior, né? Que eu estou na vontade de Deus? Mas Batista, ele tinha ele podia ter essa certeza, essa alegria. Por quê? Porque ele se mantinha se diminuindo e fazendo com que o Senhor Jesus crescesse através da vida dele. Amém. Tanto que os amados lembraram bem, vieram discípulos até ele, e ele os encaminhou para o Senhor Jesus, né? Mostrando total desprendimento. Até os seus discípulos ele encaminhou para Jesus. E se tornaram apóstolos, muito usados por Jesus Cristo. E se ele retivesse? Quantas vezes retiveram na nossa vida, né, irmãos? E as coisas não aconteceram. A gente não pode fazer isso, reter, né? Ser uma espécie ali de... Não, eu vou fazer uma espécie de senhorio ali. Não. Tem que deixar. A gente não imagina, às vezes, quem passa pela nossa vida. Às vezes, uma pessoa que... Ninguém dá nada, né? Porque o mundo olha com os olhos do mundo. Mas você olha com os olhos de Deus e sabe que aquela pessoa vai ser uma bênção na mão de Deus. Amém, queridos? Então, vamos fazer essa oração. Feche seus olhos. Abramos os nossos corações. Ó Pai Celestial, louvado seja o Teu nome. Amém. Pela Tua grande, maravilhosa graça. Pai, Amém. que nos alcançou. Pela Tua palavra, Pai, que nos abre os olhos, Pai. Tão fechados pelo mundo para essas coisas tão maravilhosas do alto dos céus. Meu Deus, nós Te abrimos também para o Senhor, nossa mente, o nosso coração, para Te dizer, ó Pai, que o Senhor faça a obra no nosso interior. Amém. Completa. Nós cremos aquilo que o Senhor começou a fazer. E nós abrimos a mente e o coração para quê? Para que o Senhor cresça e nós diminuamos. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor cresça e nós diminuamos. E que a cada dia, ó Pai, o Senhor possa nos ajudar com o Espírito Santo. Que nós possamos lembrar como isso é importante, Pai. Porque a Tua palavra diz, importa que Ele cresça e eu diminua. E em todos os momentos onde na nossa humanidade nós estivermos esquecendo disso, faz menção no nosso coração dessa palavra. Amém. Nos chama atenção com Teu amor, nós sabemos. Mas no sentido de que nós venhamos a atinar e não nos deixar levar por vaidades, por arrogância, Amém. por práticas desse mundo, Pai. Que nós não façamos igual ao mundo. Que nós façamos igual a José, a Batista, a Jason, a Júlio. E esses homens que estão na Bíblia, Pai, para que essa prática de se diminuir e deixar que o Senhor, através da nossa vida, seja exaltado, que essa prática seja enaltecida no meio dos Teus servos, Pai. Ó Pai Celestial, como Te pedimos a ajuda do Espírito Santo, o convencimento, Pai, e que nós possamos romper, Pai, todas as barreiras, sofismas, para que vivamos essa palavra, meu Deus. Que tenhamos planos individuais que o Senhor colocar nos nossos corações para colocar isso em prática, meu Deus. Para que não fique somente num desejo, mas no realizar do Senhor em nossa vida. Porque o querer e o efetuar vem de Ti. Nós queremos, mas Te pedimos ajuda com o Espírito Santo para que a gente efetue isso na nossa vida. Amém. Nós Te pedimos todas essas coisas Te glorificando, Pai, e Te agradecendo de todo o coração por essa grande oportunidade de mudança, Pai, em favor da Sua alegria com relação à nossa vida. Amém. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Amém. Glória a Deus. Glória a